saludamos, les damos la bienvenida desde el Foro de Pereira a el tercer ciclo de conferencias de psicoanálisis y escritura. Hoy tenemos el placer de contar con Tatiana Asadi del Foro de Sao Paulo. Le damos la bienvenida, voy a hacer enseguida la presentación, pero tenemos personas de diferentes partes, de Brasil, de Venezuela, de varios foros de Colombia. Entonces les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación, este ciclo que cada vez se pone mucho mejor y que aunque es un poco difícil, pienso que no podemos ahorrarnos este camino. Entonces voy a presentar a Tatiana Asadi, es analista, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, miembro del Foro del Campo Lacaniano de Sao Paulo, doctora por la Unicamp, postdoctorada en psicoanálisis clínico de la Universidad de Sao Paulo. Sí, 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 listo. Entonces le damos la bienvenida, agradecemos que haya aceptado la invitación. Vamos a iniciar con la primera conferencia que ella tituló Poema y experiencia analítica sobre desbrozamientos y tachaduras. Y antes de iniciar también queremos agradecer a los traductores María Claudia Formigoni y Luis Guillermo Coelho, ¿cierto? Va a haber una traducción simultánea, creo que se va a presentar en pantalla también la traducción para que la podamos seguir. Luego de la primera conferencia abrimos como para la discusión y hacemos un receso, ¿de acuerdo? Bienvenida Tatiana, muchas gracias. Le cedo la palabra entonces. Diana. Gracias, Diana. Yo voy a hablar un poquito en español, que yo escribí acá. Hola, ¿cómo están todos? Quiero agradecerle mucho la invitación y pedir permiso a todos para hablar en portugués, porque no hablo español. Aos que comecei algumas classes, não me sinto segura de arriscar-me em seu idioma. Como analisante, como disse Lacan, comenzaré a trazar algunas líneas en lo que he estado pensando sobre la poesía y la clínica. Espero poder resonar y modular este tono que invento todos los días. Gracias a todos. Muy bien. Un momento, por favor, que... Macau, me ajuda aqui só, por favor. É porque eu não estou conseguindo achar o texto. Eu não sei se eles abriram a tela toda. Tá passando aqui em espanhol, Tati. Não, mas eu não estou achando o meu em português. Peraí, que eu vou te mandar. Não é isso. É somente para pedir para eles esperarem só um pouquinho, porque eu preciso... sim, não, está bem. Só avisa que eu tinha perdido o texto em português. Agora já encontrou o texto, vai começar a falar. Sim, graças. O estrangeirismo me toma, neste momento, em que desafio pronunciar palavras, desconhecendo o idioma terno de vocês. O estrangeirismo me toma no instante em que decido escrever sobre o insabido. O estrangeirismo me toma no átimo em que me lanço ao desconhecido do papel e das teclas para que o texto se faça em sua própria cadência, para que o texto tenha a liberdade de se escrever. Diante do encontro com o infamiliar, proponho arriscar algumas voltas e reviravoltas de uma singela pesquisa que venho desenvolvendo ao longo de alguns anos. Em 2013 e 2014, quando participava de um cartel com colegas do Fórum do Campo Lacaniano em São Paulo, a saber, Ana Paula Janese, Ana Paula Pires, como mais um, Conrado Ramos e Sandra Berta, cartel sobre lógica e poética,
me encontrei com o tema da escrita poética chinesa. Naquele tempo, não sabia o que me chamava a responder. Não que hoje saiba, mas fui trilhando um percurso que proporcionou algumas cambalhotas acrobáticas, reinventando esse tema. A pergunta que se impunha era justamente o que este interesse de Lacan sobre a China e sobre a escrita chinesa, mais ainda, sobre a escrita poética chinesa em seus textos, poderia servir para a clínica. Ou melhor, o que dizia sobre a clínica? O que a escrita poética chinesa poderia dizer ou ainda escrever sobre a clínica? Me preocupava sobre o uso da literatura, da música, da poesia, da dança, das artes em geral pela psicanálise. Uso muitas vezes denunciado como abuso, ou quiçá impostura. Não se trata de exemplificações nem de ilustrações. Não aposto no que é nomeado psicanálise em extensão. O que interessa sobremaneira é a extensionalidade, a extensão da psicanálise. Deste feito, resolvi percorrer em trilhos sinuosos algumas pistas deixadas por Freud e por Lacan, especialmente, sobre a poesia, para traçar com vocês um ritmo da decantação desses longos passos em compassos estrangeiros. É sobre a intenção da psicanálise que escrevo, inventando desvios, linhas tortuosas, torções e melodias diversas. Meu ponto de partida foi aquele cartel sobre a poética, e talvez o meu ponto de chegada seja um outro acontecimento, um cartel intercontinental sobre transmissão. Agradeço, então, Dominique Fingerman, mais um da França, França e Brasil, DPFCL, França e Brasil, a Beatriz Oliveira, do Brasil, a Eliane Pamar, da França, e a Beatriz Maia, da Colômbia, por essa constante interlocução. Pluralizar os idiomas, se fazer escutar e ser compreendida nos intervalos linguageiros foi a operação do que se transmite. Poesia e transmissão se enodam e desenodam para chulear essas falas. Aqui estão tecidas e alinhavadas algumas considerações que me interpretavam desde estes dois cartéis. No entanto, entre um cartel e o outro, coube um intervalo, que se fez em pausa, paragem e silêncio para novos lançamentos. Os textos são produtos desses cartéis, embora não apresentados ainda. Discretamente, esses textos são frutos destes trabalhos, com os esparços disparatados da nossa comunidade, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. Deste feito, hoje pela manhã, falarei sobre trilhamentos e rasuras para que possa abrir as portas no período da tarde, demonstrando a lógica dos intervalos clínicos. Ricardo Rojas, obrigada por este convite em nome da comissão organizadora desta série de eventos. Espero poder acompanhar o rigoroso trabalho que esse fórum desempenha. Beatriz Maia, obrigada pelas conversas e pela precisão de sua fala, mas ainda pelas novas interlocuções. Me arrisco ao espanhol para que os laços continuem. Agradeço a Davi Bernard e Marie-José Latour, que deixaram falas ressonantes em mim. Agradeço a todos pela presença, aos colegas das Américas. Obrigada e começo. Está bom a cadência da fala? Vocês conseguem acompanhar? Posso continuar assim? Talvez um pouquinho mais despacio, Tatiana. Um pouquinho. Sim, está bem. Poema e experiência analítica sobre trilhamentos e rasuras. Um poema. Destino do poeta.
Palavras, sim, de ar e perdidas no ar. Deixa que eu me perca entre palavras. Deixa que eu seja o ar entre esses lábios. Um sopro erramundo sem contornos. Breve aroma que no ar se desvanece. Também a luz em si mesma se perde. Em O Destino do Poeta, Otávio Paz traduz de maneira reduzida o que pretendo escrever sobre a escrita e a psicanálise. O poema é um caracol. Assim, o poeta mexicano apresenta cirurgicamente sua definição. Um caracol onde ressoa a música do mundo, e os metros e as rimas são apenas correspondências, ecos da harmonia universal. Então, esta é a fala do Otávio Paz. Em outros termos, há um movimento espiralado no âmago poemático que denuncia para além da sua forma. Pode-se ler que essa demonstração endereça ao ato de espiral que anuncia o gesto de evolução e de involução. As palavras sobem e as palavras descem, elas crescem e elas diminuem, elas se esmagam e se alongam. São voláteis como ar, ou elas rasgam a carne. No entanto, são perpassadas por intervalos e escansões, tradutoras da ressonância da vida. Este é o traço preciso da poesia, sua trilha que registra e deixa as marcas, é sua escrita. Fazer poesia é um ato de deixar cair, de esvaziar-se, esvaziar-se de imperativos advindos de outrem, para que as palavras e os seus sulcos se escrevam no papel e na voz. Não consigo deixar de lembrar do bloco mágico de Freud e sua análoga relação com a memória e com os traços do psiquismo. Aliás, este é o seu trilhamento, Barnum, não sei se é assim que pronuncia. Trilhamento como uma metáfora do traço escrito, assim o apresentava Derrida. O projeto para uma psicologia científica, de 1895, começou a ser delineado após uma visita que Freud acabara de fazer para Fliess. No retorno da Alemanha, diante dos trilhos do trem, as primeiras ideias surgiram sobre os traços e seus percursos num questionamento acerca da memória e das percepções. Havia neurônios permeáveis e outros impermeáveis, assim o Freud constrói essa ideia. Os primeiros, que não resistem, mas nada retêm, se diferem dos segundos, que são retentivos de QN, receptores da memória e dos processos psíquicos. Os neurônios, partículas materiais, seriam responsáveis, inclusive, pelo psiquismo, assim construiu Freud. Para sustentar essa tese, foi preciso introduzir a noção de memória e sua maneira de armazenamento neste aparelho complexo de descargas advindas do exterior e sendo capaz de fazer o movimento inverso também, ou seja, descarregar no exterior suas excitações a partir do armazenamento de quê? Então, do interior para o exterior e do exterior para o interior. Se a memória é impressa justamente na oposição que o neurônio faz da circulação de Q, causando um traço, produzindo um Barnum, em função do ato do atrito,
como esse neurônio poderia seguir inalterado e continuar como mantenedor da perceptividade? Este questionamento atravessa a pesquisa freudiana neste texto de 1895, o que o leva a criar uma distinção entre os neurônios como resposta às suas indagações. A barreira de contato demanda rebaixar sua resistência na passagem de Q para que uma trilha seja escavada, sulcada, produza uma fenda. Este caminho rasurado, pulsional, marcará cada sujeito e o colocará diante do seu mais íntimo e do mais estranho da experiência, o seu infamiliar. É a diferença nos trilhamentos dos neurônios psi que funda a memória e o psiquismo, demarcando o poema de cada um, instaurando as marcas singulares que ao longo da vida serão ranhuradas, apagadas e outras aberturas conseguirão se impor. Esta cartografia de uma escrita do aparelho psíquico, muito simplificada nessas poucas linhas que eu trago para vocês hoje, demonstra as ranhuras que deixam sulcos, que deixam traços e sulcam os pensamentos e as sensações. Como tela, os órgãos dos sentidos, a saber, tato, o olfato, a audição, a gustação e a visão, também colocam em suspensão a certeza de um interno e de um externo do aparelho psíquico. Temos, então, um esboço, uma ranhura iniciático de uma topologia freudiana que será seguida por Lacan. O espaço surge contemplado e o tempo, introduzido por Freud através do trauma Nachtraglisch, aparece nesta superfície. Dentre diversos usos de figuras topológicas, Lacan, muito tempo depois, recorrerá à fita de Möbius neste questionamento do que seria o dentro e o fora. Um retorno. Então, os neurônios Phi e Psi precisam da entrada dos neurônios ômega para justificar as percepções e seus armazenamentos propostos em períodos. Então, a questão do tempo, se apropriando dos intervalos das excitações. Deste proposto, então, o aparelho neurológico, o aparelho de escrita das marcas de gozo, é apresentado como tendo relação com o mundo externo e, diante dos seus intervalos, demarca as experiências psíquicas de dor e de satisfação. Sua constituição no psiquismo se dá por uma marca trilhada originalmente e depois, com as urgências da vida, a sua reorganização é inevitável. Um estado de desejo, assim o Freud nomeia, é causado pela imagem minêmica do objeto na busca da satisfação anterior. Já o repúdio àquela imagem causadora de dor constitui o que ele chamará de defesa primária. Os neurônios psi funcionam como reguladores deste quantum de energia que adentra o aparelho psíquico e responde à dor e à satisfação. Essa organização fundamental para a regulação do desprazer chama-se eu, ego. Assim, Freud a define em seu projeto. Bom, estamos diante, resumidamente, muito resumidamente, da primeira escrita subjetiva. Não há referência sequer se essa escrita
é cuneiforme, se ela tem a forma de uma cunha, assim como a escrita dos assírios e dos persas. Não sei se você quer traduzir isso, Macau, se é melhor Eu dizer. coloquei no texto, Tati. Ah, tá, sim, graças. Ou hieroglíficas. Pode-se apenas acentuá-las como gravações rupestres no psiquismo. Sua cunha é o próprio quantum de energia, que rasga a superfície amolecida dos tecidos cerebrais, criando uma perda originária jamais retomada. Sua presença se faz nas repetições, nos horrores, nos encontros infamiliares, e empuxa cada um a lidar com esse trilhamento ausente de sentido e que reincide. Essa primeira, então, escavação arqueológica fundante, sulcada na superfície íntima do sujeito, é ressignificada a posteriori, Nachtraglichkeit. Um aparelho de escrita, se assim pode se arriscar, não sendo volúvel com os conceitos freudianos, é desenhado em cada um de nós. Então, isso é o que aparece aí no projeto. Bom, é impressionante a analogia do projeto com o bloco mágico, tal como da própria história da escrita na cultura, com a escrita dos traços e marcas do aparelho psíquico. É como se estivesse utilizando de metáforas, tais como do aparelho psíquico, do bloco mágico, ou mesmo da história psíquica, ou da história da escrita, para traduzir em um exercício quase que impossível, já que o exercício da própria tradução é algo que aponta para o impossível. Então, é como se tentasse, aí o Freud tentasse, uma escrita para traduzir algo da escrita que é dado a não se ler para a leitura do que foi escrito, de não se ler para ler o que foi escrito. Em outras palavras, a escrita que não cessa de se escrever é testemunha da escrita que não cessa de não se escrever. Bom, o encantamento de Freud pelo gracejo infantil do bloco mágico possibilitou traçar uma analogia com o aparelho psíquico perceptivo e a sua tessitura. Então, aqui eu escrevo tessitura com C, eu não sei como é em espanhol. Você colocou? Tem essa diferença, Macau? Não, porque não tem essa palavra. O que eu achei mais próximo é textura. Textura, Tá. não em espanhol. Eu vou falar e você traduz, por favor? Em português, há uma palavra, tessitura, que dá uma dupla conotação, né? Você pode dizer? En portugués hay una palabra que es tesitura, que tiene una doble connotación. Se é com a letra C, Si se escribe con C, de é casa, de tecido, de tecido. tiene que ver con tejido, ¿no? Eso de la ropa, Isso, exatamente, de costura. de coser. E se é com S, Y si se escribe con S, é de som, tiene que ver con tessitura. sonido. Isso, exatamente. Mas aqui, então, estou trazendo a tessitura da memória, com C, do tecido da memória, a partir do que Freud diz. Bom, então, que ele vai falar sobre o bloco mágico. Em uma pequena tábua de cera, está sobreposta uma dupla camada de folha translúcida e de espessura ínfima. Uma película de celuloide é justaposta à do papel encerado. Com um objeto pontiagudo, por exemplo, né, que acho que isso é bem importante, com um objeto como este, pontiagudo, assim como um estilete, um instrumento cortante,
decalca-se, né? Risca, rasga nas folhas, transpondo para a superfície ranhuras e sulcos em fendas. Quando não se quer deixar as marcas aparecerem, basta levantar as folhas rasuradas e o bloco de cera está límpido e liso novamente. Este é o feitiço do brinquedo, né, do bloco mágico. Ranhurar, rasgar, riscar e apagar em um constante intercâmbio. Ao observar atentamente o bloco, né, e aí a fala do Freud é: facilmente se constata que o traço duradouro do que foi escrito permanece na tabuinha, na tábua de cera, e pode ser lido com uma iluminação adequada. Então, depende da incidência da luz para se mirar exatamente o traço. Desta maneira, mesmo perante a tentativa de apagamento, de esquecimento, há algo que permanece trilhado, ou seja, aqui em Freud, decalcado na placa psíquica. Algo que fora depositado em outra camada e emerge a lembrança conforme a sua convocação. Isso é Freud. Esses traços minêmicos transitam pelos sulcos produzidos na terra, através das águas da lembrança, e escavam, a cada enxurrada, outros ravinamentos. Apagar e conservar é a proposição do bloco mágico psíquico, num sistema de inscrição e transcrição, como desenhado na Carta 52. Em outras palavras, um sistema de escritura para o Freud. Bom, palavras, sim, de ar, como apresentou o poema. São marcas que rasgam a superfície argilosa e entalham impressões que jamais desaparecerão. O poeta fala de uma escrita que, mesmo volátil, permanece em desvanecência, está nos intervalos da abertura e do próprio fechamento. A escrita se perde quando o contato entre o papel e a cera se interrompem. A fala do Freud é: a escrita se desvanece sempre que se rompe o íntimo contato entre o papel que recebe o estímulo e a prancha de cera que preserva a impressão. Acho que apenas um detalhe, Macau, se você puder traduzir também, acho importante. Tem algo que aparece no bloco mágico que me chama muita atenção, que é justamente... Diga. Continua, vai, depois eu falo. Que é justamente entre o bloco e o papel há um intervalo. Então, tem algo que o Freud aponta para esse intervalo. Pode dizer. Hay algo en la pizarra que le llama atención, que es el intervalo que hay entre la pizarra y el papel. Y Freud apunta a eso. Bom, então, o aparecimento e o desaparecimento dessa escrita se faz justaposto à não excitação periódica do sistema perceptual, justificando, para o Freud, pelo descontínuo investimento, a extinção temporária da consciência. Então, este poema escrita arruga com seus ravinamentos a existência do sujeito através das Barnungs, das redes facilitadoras. Facilitadoras do quê? De trilhamento, conduzindo inevitavelmente a um espaçamento que impede uma plenitude.
como poema. Então, a escrita do aparelho mágico faz função, lendo Freud, de sentido e de furo. Também vou te pedir agora a tradução, Macau. Neste momento, isso eu não havia conversado com o Ricardo, eu vou lançar um poema em português, né? Um poema concreto, você quer dizer, Macau? Y ya va a poner ahora un poema concreto en portugués. Que é justa, e eu quero que seja em português, justamente para não tentarmos entender, compreender o poema. Y ella quiere Mas que sea en portugués para que uno no intente comprender ni entender el poema, pero embora português e espanhol estão muito próximos, mas para ficarmos com o som, com o tom e com a modulação. la idea es que quedemos con el tono, con el sonido y la modulación. Porque a partir de agora o texto ele se afasta um pouco de Freud e vai se aproximar mais aí do porquê pensar a poesia e no que ela nos serve. Então, tudo bem? Posso colocar? Vocês me autorizam? Ricardo, Diana, tudo bem? Claro. A Macau vai... só um minuto, além disso. O poema é de um poeta muito importante no Brasil, um poeta concreto, que inicia um movimento de poesia. Você quer, por favor? Porque senão... Es un poeta muy importante en Brasil, un poeta concreto que da inicio a un movimiento que se chama Poesia Concreta, que se llama Poesía Concreta, que é baseada especialmente que se basa sobre todo, no que que se se basa sobre vê todo en lo que se ve na mirada e no ouvido, no que se ouve, y en lo que se oye, lo que se escucha. tentando brincar com as palavras, Buscando jugar con las palabras, sobrepondo sons sobreponiendo sonidos e esvaziando o sentido. y vaciando el sentido. Os três poetas que iniciaram esse movimento Los tres poetas que dieron inicio a ese movimiento se chamam Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Este poema é do Augusto de Campos, musicado pelo Caetano Veloso, um grande poeta e músico brasileiro. E todo o movimento da poesia concreta, ele nasce, inclusive, da poesia de Mallarmé. Tá? Então, é só para contextualizar. Então, se puder dizer, Macau. Ella dijo que todo el movimiento de la poesía concreta nace, ¿no?, de Mallarmé.
Continuemos. E depois podemos falar, inclusive, desse poema, tá? Bom, estando, portanto, as palavras jogadas ao ar... Tati, pera só um pouquinho, porque eu não tenho texto. Tá. Pronto. Posso? Já está aí, né? Estando as palavras jogadas ao ar, assim como nos trouxe Otávio, matéria da qual as nuvens são compostas, ar, sustentando o seu caráter de volatilidade, de leveza e de evanescência, em caracol me dirijo até o texto Litura à Terra, de Lacan, onde a comédia As Nuvens, de Aristófanes, é retomada. É um grande salto de 1895 até nos anos da década de 70. Vale lembrar que sua reminiscência aí do Lacan, né, do psicanalista, se faz sobremaneira porque o filósofo, neste texto, está produzindo uma crítica aos sofistas e sua retórica convincente. Nesse exercício pensatório de Sócrates, no texto das nuvens, um dos personagens da comédia, o Sócrates, e seus discípulos, ali, os deuses olímpicos, são deixados de lado, e as nuvens, em seu lugar, são veneradas como moinho das palavras. Então, o ar, as nuvens, também são... acho que alguém está dizendo do texto, que acho que não está conseguindo acompanhar. Acabei de olhar aqui e ver. Pero lo estamos viendo bien acá. Estão? Sí. Posso continuar, então? Tudo bem? Então, o ar, as nuvens, também são referidas aos gases intestinais dos mosquitos nesse texto. E eles recebem, em Litura à Terra, o valor significante no par, leveza e peso, sublime e excremento. O ar endereça outro sim aos gases dos corpos. Deste feito, a comédia, além de produzir risos em seus leitores, ela endereça ao resto, aos resíduos, aos detritos que se fazem absolutamente fundamentais para o pictograma do texto. Lembrando que Lacan vai, inclusive, trazer nesse texto que o que nos interessa da literatura, na verdade, são seus restos. Liter. Bem, qualquer coisa vocês me pedem, se for para parar, para falar mais rápido ou mais devagar. Tá? O enevoamento denota a celeste relação com a matéria, a linguagem vertiginosa dos sofistas, as palavras ao ar do poeta, assim como, em simultaneidade, a envergadura dos sopros em raios e trovões, e ainda os gases corporais. As nuvens não têm forma, como diz Sócrates, elas se transformam no que quisermos e desejarmos, ultrapassam a forma, vão além de suas bordas imaginárias, porque elas são feitas de bafagem, de vento, quiçá de vazio. Nesse seminário 18, de um discurso que não fosse semblante, 71, lugar em que localizamos Litura à Terra, a saber, litura na terra,
ou seja, rasura que se apaga ou é riscada em um ato de escrita e permanece marcada e vista quando a iluminação é suficiente, temos terra e ar traçadas pelo homem. Este é, então, um dos seminários em que Lacan se debruça de sobressalto aos temas do significante e da letra que estiveram amalgamados principalmente em sua apresentação do Seminário da Identificação, Seminário 9, então lugar em que saber e verdade caminham emparelhados. Bom, voltando. Litura terra é escrita como a estrutura de um xiste, e aí fazendo uma menção, assim como o próprio texto do Aristófanes, As Nuvens. Ambas convocam ao riso. Então, por alusão ou por inversão, assim o Lacan inclusive começa o texto, o leitor é convidado às planícies e à vidência de rasgaduras traçadas pelas águas em movimentos constantes. O significante é em sua parecência semblante. Não há deste feito significante mais apropriado para representar sua dupla face inscritiva, seja pela vaporosidade instável do belo, como do trepto excretor. Nuvem é o significante recortado por Lacan para fazer passagem do olhar ao litoral. Litura terra, extraiu da escrita japonesa. Aliás, eu vou só aproveitar aqui, como eu não coloquei na bibliografia, e vou mostrar um excelente livro para vocês, que eu não sei se vocês têm traduzido. Macau, você só explica, por favor? Ella va a mostrar un libro que no sabe si hay en español, pero no. Deixa eu ver. Que é... Vocês conseguem ver? Japón en análisis. Está... Tati, depois você me passa o nome que eu ponho aqui no chat. Sim, mas vocês estão conseguindo ver? Ó? Eu vou Agora dizer sim. o nome, tá? O nome é Japão em Análise. E o escritor é um inglês de Manchester. É o Ian Parker. Não sei se vocês conhecem. E para quem gosta do tema, ele faz uma belíssima discussão sobre o tema das nuvens do Aristófanes nesse texto. Você pode dizer, do Ian, por favor? Sí, el autor, ¿no? Ian Parker, trabaja justamente la cuestión de las nubes para Aristófanes. Yo voy a buscar acá si encuentro en español y ahí les mando. Tá, tem algo que acho que aumentar um pouco a letra, ¿no es eso? Sí, que si por favor aumentan un poco la letra porque algunos lo están viendo borroso. Yo no sé, ustedes lo ven bien, yo veo bien, pero Yo lo ya, veo bueno, perfecto. sí, yo también, pero pues ahí está aumentando un poquito también. Que digan si así lo ven bien. Sí. Las personas que han dicho que no lo ven bien así. Muy bien, Sim, listo. Bom, então voltando. Então, foi em sua segunda viagem. Então, Litura terra extraiu da escritura japonesa, vou voltar um pouco, da contemplação do escoamento das águas, da rasura que aparece por entre as nuvens, um ravinamento. Foi em sua segunda viagem ao Japão, por um desvio de rota, que o avião em que Lacan perambulava passou pelas planícies siberianas. Deslumbrado pela caligrafia chinesa, que faz função de prática
e, consequentemente, de ato, buscando um discurso que não fosse semblante, à vista, então, o ravinamento na terra como proposta de um desenho da escrita, um litoral. Esta miragem profunda produziu uma conversa existente desde o seminário da identificação. Então, essa proposta desse ravinamento, desse desenho entre o significante e a letra, ou anterior a ela mesmo, desde a carta roubada, ou mesmo ainda, antes ainda, em sua instância da letra de 53, que desembocaria na escrita desse texto de 71. Mas ainda, o que está presente tanto nos textos freudianos quanto nas estiletagens lacanianas seriam os seguintes temas, então, que eles reaparecem. Traço significante de um lado, letra litoral, ravinamento de outro. É na escrita na terra, litura terra, no ravinamento produzido pelas águas, que algo se arranha e é preciso lê-lo. Eu fiz uma inserção aqui de um parágrafo, mas a Maria Cláudia já reorganizou e colocou para vocês, tá? Então, é sobre esse projeto de traçamento de marcas, do traço inicial, do traço unário, que inaugura o sujeito, inscrevendo, portanto, uma diferença que a entrada na ordem simbólica ocorre. A letra, antes tomada como suporte do significante, aqui no seminário 9, faltou só colocar o 9, agora se aproxima do registro do real. Como uma escrita primordial que marca o sujeito na sua singularidade, se articulam letra e gozo. O significante é algo que já está para ser lido e demanda, portanto, uma releitura, uma outra leitura. Então, os sonhos, os xistes, atos falhos, endereçam a leitura das marcas primordiais que aquele sujeito recebe do outro e as incorpora, faz suas. Falar dessas formações, então, portanto, falar dos sonhos, do xiste, é reler suas ranhuras, então é uma releitura. Afinal, as marcas são sempre apagadas, rasuradas, e se transformam em escrita quando são apropriadas pela linguagem. A escrita não é uma impressão, um decalque do significante, e eu agradeço a Beatriz que me fez olhar para algo que me fez uma pergunta numa conversa, e aí eu pensei, bom, mas não é isso que eu estou dizendo, mas o texto parecia que eu estava dizendo aquilo. Então, por isso que eu reformulei esse trecho, Beatriz, na nossa conversa. Então, a escrita ela não é uma impressão, um decalque do significante. Ela é uma demonstração dos efeitos da língua, do que do significante se forja por quem a fala. Assim o Lacan fala em Litura Terra. A escrita dessa maneira cava sulcos no real, ao apropriar-se dos efeitos do significante, recortando pedaços do real através da letra. Isso o Lacan vai falar no seminário 23 sobre James Joyce. Entre saber e gozo, a letra faz litoral e pela repetição inconsciente transforma-se em literal. Literal de liter, de lixo. Lacan subverte, portanto, o senso comum e a tradição ocidental, transformando o semblante em um conceito que aponta para a aparência, para o parecer, e ao mesmo tempo para a representação. Então, o que ele vai dizer? O semblante é um efeito, quer no plano da imagem ou do significante, em busca de dar conta da não proporção sexual.
e ele vai tratar isso e falar disso, especialmente no seminário 19, e no Saber do Psicanalista, no Pior e no Saber do Psicanalista. O algo que se produz como resto pelas voltas topológicas da demanda, articulados em significantes, podemos chamar de objeto A. Bom. Volto. Na constante conversa entre significante e letra, Lacan recorre, então, aos orientais para que, de certo modo, diante da separação agora posta nesses textos dos anos 70, entre saber e gozo, e com a introdução do corpo, ele construa pontes e atravessamentos entre significante e letra. Aliás, muito questionado, inclusive, pelo arrebatamento de Marguerite Duras. Como falar arrebatamento em espanhol? Ni idea, ni idea. El arrebato. Ah, El arrebato. arrebato de Olbestein. Sim. El arrebato, sim. Que é um texto que convoca o Lacan também nessa conversa. Embora eu vou priorizar os orientais, mas foram textos provocantes aí desse pensamento aí do Lacan. Então, vou me explicar. Com a prática da letra, desde sua instância, que ele transita da letra como suporte do significante para a letra como essência do significante, como um uso, uma escrita. E, em decorrência deste frequente debate, a dupla face da escrita e da fala o acompanha. Nesse ínterim, pode-se tomar a escrita em duas distintas aparições. A primeira estaria referida à sua aproximação ao desejo, lugar onde a letra se confundiria com o significante e apontaria para o efeito do sujeito na cadeia significante, retratada pelo equívoco lettre, e lettre, de letra. Portanto, estaria muito mais presente na instância da letra, da carta roubada, inclusive no seminário da identificação. Tá? A letra carta, né, lettre, aí em francês isso é interessante, porque lettre é letra e carta, eu não sei como é em espanhol, como o que a gente tem. Ela é letra e homofônica? carta. Letra e carta. Letra e não. carta, Não. como em português. Sim. Isso. Francês, lettre tem essa ideia interessante dessa dubiedade. Então, a letra carta, letra como carta, não importa pelo que diz. Sua importância é, sobretudo, pelo testemunho endereçado do dizer. Então, numa segunda possibilidade da escrita, a letra, lettre, se disjunta do significante e não é mais lida como traço que funda o sujeito e produz uma série a ser repetida. A letra, lettre, litoral, aponta para o ponto limite do significante como produção de sentido, como sua cessação, e o transporta como marca material articulada ao gozo, como acontecimento de corpo. Então, isso a gente escuta muito mais presente nos textos a partir do finalzinho dos anos 60 e adentrados aí nos anos 70. Embora eu só estou fazendo um passeio, né, para pensar o que é de interesse aqui. Então, ainda no seminário 18, Lacan insiste em sua contestação silenciosa com Derrida de que a fala antecede a escrita. Né? Também fazendo um parênteses, né? É difícil fazer o parênteses com a tradução, porque coitada da Macau. Mas fazendo um parênteses, né? Que esta é uma conversa constante do Lacan, né? O Derrida questiona muito o Lacan, e o Lacan ele vai respondendo ao longo dos seus próprios textos, principalmente, isso aparece no seminário 20, em que um dos
livro, você quer dizer? Ella dice que esa charla entre Lacan y Derrida es una constante, ¿no? Y que Lacan va contestando a las preguntas que le hace Derrida a lo largo de sus textos, ¿no? Y ella iba a decir ahora del seminario 20. Quando o Lacan é criticado sobre a sua instância da letra por dois alunos do Derrida. Cuando dos alumnos de Derrida lo critican a Lacan por la instancia de la letra, eles publicam um livro chamado Le Titre de la Lettre, o título da letra, publican ese libro, ¿no? El título de la letra. e que o Lacan responde a esse texto no seminário 20, inclusive. Y que Lacan, ¿no?, hace una respuesta a ese texto en el seminario 20. Sim, explicitamente, né? Explícitamente. Fecho parênteses, é apenas uma curiosidade. Então, bom, volta. Esta afirmação é o que aproximará do seu neologismo la langue, apresentado nas conferências sobre o saber do psicanalista, que a fala antecede a escrita. Esta prática, inevitavelmente linguageira do sujeito, surge na expressão ser com existência de linguagem, que aparece lá no seminário 6, ou mais ainda adiante com o paraître, mais ou menos no seminário 19, com parecer. Bom, então a escrita, enquanto fratura, opacidade neste litoral entre saber e gozo, é pura diferença. Salienta-se que o gozo é transportado pelo ato de fala, que é a performance do que advirá como escrita, testemunha desse litoral no qual a letra literateriza os ecos da fala dita e por vir. A letra, então, é uma tatuagem dessas experiências de fala, marcadas no corpo do que foi e do que restou por ser. Na consideração de que a letra estaria como essência do significante, que consente, inclusive, com a separação entre saber e verdade, essa se desprega do seu valor de signo. Discussão contínua com Saussure, né? Para traçar esse tracejado, a referência à caligrafia foi chamada como um abre-alas, né? Abre-alas, eu não sei se vocês sabem, é o que abre o desfile de carnaval no Brasil, é aquela comissão de frente, né? Você pode... El abre-alas en el carnaval es lo que da inicio al desfile de la escuela. Sim, começa justo adelante, empieza con eso. Com um abre-alas. Então, a caligrafia foi chamada como abertura, uma passagem de abertura na recuperação do tema da escrita. Então, vamos a ela. A arte da escrita chinesa comporta em si o cerne do pensamento chinês e com ele seus trançamentos. Lacan, não em vão, tomou dela o que recolhe de qualquer performance da fala. A escrita chinesa carrega ar, som, alento, suspiro do movimento da fala. Não há escrita chinesa sem o gesto, impotência, sem o agir. Ela não é hieroglifo a decifrar, ela é testemunha do próprio ato. Isso terá consequências de tudo que advirá como interpretação e ato, razão pela qual o silêncio e o corte serão dois modos de interpretação predominantes para indicar que as palavras, muitas vezes, não querem dizer nada. À vista disso, não há como estudar a caligrafia ou mesmo colocá-la em ato sem o uso de um pincel que seja externo ao calígrafo. Isto diz que uma
Isso diz que, em sua extensionalidade, o corpo é integrado ao gesto. Isso é bem importante para o Lacan, né? Porque aquilo que é pensado como pincel, a mão, o corpo, e o que vai ser desenhado, escrito, tem um único gesto na caligrafia. ¿Se ¿Es claro? entendió? ¿Se entendió eso de lo que dijo? Sí. Bueno. ¿Lo puedes precisar, María Claudia? Ella dijo que el pincel, la mano y lo que es, lo que es dibujado, el cuerpo, es un único gesto, todo un único gesto. Sim, como na pintura Chital. Todo integrado en un único gesto. Corpo e pincel se misturam em um movimento paralelístico peculiar à própria poética, sendo que um se metaforiza no outro, né? O que deveras interessa a Lacan desde o seminário de 62. Há no traço do calígrafo um único gesto, em condições particulares, em que a escrita se escreve, como na ação própria da pintura Chital, em que o pincel se pinta, né? Acho que isso é muito importante para a leitura que o Lacan faz da escritura chinesa. O pincel se pinta, né? Tem algo que se escreve, a escrita se escreve. Mas nós vamos voltar a isso à tarde também, tá? Nesse tempo, embora havendo ainda uma indiferenciação de significante e letra, que elas flutuam, há um forçamento, forçage, uma operação matemática de extração da letra do significante, calcada na construção do caractere chinês. Para tanto, pensar na noção de semblante é o que autoriza Lacan dar esse passo a mais no seu ensino. Então, vamos pensar um pouquinho o caractere. Os caracteres não são ideogramas, tampouco pictogramas ou rebos, como alguns pronunciam. Os caracteres são signos de sílabas, uma unidade gráfica. Eles não são fonemas, tampouco letras ou palavras. Na medida em que a escrita apaga algo do desenho, né, assim como nós vimos, no chinês arcaico estudado por Lacan, ela se distancia do lugar pictogramático. Em uma escrita, é preciso usar elementos-chave para que ela possa ser lida de maneiras diversas em chinês. Ou seja, o caractere é importante ao caractere é importante introduzir emblemas para que ele possa ser modificado. Tem algo que se mantém no caractere para que ele possa ser lido e modificado. Então, isso é uma ideia do Krané. Mas é interessante pensar que são manipulados e forçados em sua escrita única, como na arte caligráfica e no poema chinês. O caractere precisa de um único traço. Os caracteres são apresentados por Lacan para demonstrar, inclusive, que em um ato de leitura as sílabas não devem ser lidas uma a uma, porque as pontuações ou aproximações espaciais dos caracteres devem ser levadas em conta. Desta afirmação, extraímos a leitura dos intervalos, aquilo que eu já trouxe timidamente para vocês, dos vãos e do silêncio, como uma topologia da fala que inclui o ato e os seus efeitos. No disparatado daquilo de como se lê e como se escreve em chinês, da forma, provocando articulação e desarticulação entre sentido e equivocação,
é que pode ser destacada uma função significante da letra. Alguns elementos fazem ressonância para refinar o conceito de letra, assim como retirados da lógica chinesa da escrita dos caracteres, a saber, e aí algumas. Não devem ser lidos como sílabas. Os caracteres precisam ser escritos em um traço que se escreve. Eles podem ser manipulados. Eles utilizam emblemas. São passíveis de equivocação, de ambiguidade e, sobretudo, de movimento. Sem esquecer, é claro, que se fazem em ato. Então, esse é um conjunto de extrações que Lacan retira aí do que ele escuta, inclusive, da ideia dos caracteres, né? Você pode dizer, Macau? Que Lacan extrae de ahí algo que dice sobre los caracteres. No sé si eso, ¿caracteres se dice en español? Sim, sim, sim. Isso aparece especialmente numa entrevista que François Cheng, com quem Lacan estudou, que eu vou falar logo mais, o Cheng conta sobre o interesse do Lacan, né? O que chamou a atenção do Lacan. Eso aparece sobre todo en una entrevista de François Cheng, que la va a mencionar más adelante, ¿no? En que él dice lo que fue lo que le llamó la atención a Lacan. Sim. Graças. Bom, então, a questão do se fazem em ato. O corpo sempre está presente, porque é a partir dele, com ele e nele, que a escrita de um caractere se faz. Com Mêncio, retomado em vários momentos do seu ensino, Lacan tenta, desde o Seminário da Ética, articular o simbólico ao imaginário. Na mesma toada, ele interroga a linguagem e se ancora na escrita, sobretudo no Seminário 18, a partir das questões do Oriente. A escrita chinesa não lhe serviu de exemplo algum para ilustrar ou afirmar suas teses. Sua função específica, ao se deixar interpretar por essa escrita em geral e pelo poema em particular, apontou para sua clinicidade. Ou seja, com elas, escrita e poética, para além do encontro com significante esvaziado de significação, ocorre uma aterrissagem em sua equivalência ao tocar o campo pulsional, o campo do gozo. Eis o ponto do interesse do Lacan. Nestes deslizamentos, lhe foi permitido atribuir uma autonomia à proposta de letra, destarrachada dos fonemas e dos significantes, mas amparada na escrita do caractere chinês, uma escrita nada alfabética. O caractere conduz a uma articulação ao gozo, com a pulsão, e por isso com o corpo. Seu traço é o elemento inseparável da letra, e o ingresso que franqueia essa passagem para que toque como um litoral o campo do gozo. Resumidamente, a caligrafia, em sua linhagem tanto do traço único quanto do caractere, apresenta o campo dos semblantes, pela escrita enodada à letra e pela possibilidade do movimento do corpo que abre passagem ao gozo. Um caracol, portanto, onde ressoa a música do mundo, foi a descrição do que é o poema para Otávio Paz. Capturada por essa citação, e ainda ecoando em mim a presença do pensamento chinês, e mais precisamente da escrita da poesia chinesa, me indagava qual o interesse clínico de Lacan por esse encontro com aquilo que era do mais infamiliar, a cultura
oriental em geral e a poesia em particular. Convocando François Cheng nesta apresentação agora, talvez possamos extrair algumas consequências dessa escolha para finalizar essa conferência agora no período da manhã. Quando Lacan retornou do Japão, ele trouxe a caligrafia em seu bolso, em seus ravinamentos e nas rasuras que marcaram seus últimos textos. Mas a aposta foi que algo se desvelou não somente com o encontro com o Oriente, mas no instante lugar em que a poética chinesa o poetiza e algo se transforma como um clarão em sua direção clínica e na invenção do seu inconsciente real, l'inbevu, inconsciente que tem seu affaire com la langue. Lacan já havia estudado chinês pela influência, sobretudo, de Guérané. A sua entrada no universo acadêmico, quando jovem, foi concomitante ao movimento de tradução das obras chinesas para o francês, tempo pontual em que os intelectuais migravam para a Europa para adentrar ao mundo da erudição. Com Cheng, François estudou o pensamento chinês através de alguns textos lidos em encontros durante 4 longos anos. Semanalmente se encontravam, escolhiam os textos e liam, conversavam e tagarelavam, estudavam gramática, pronome, estrutura de frases. Lacan propôs a leitura dos textos em chinês, porque do idioma ele já conhecia um tanto, mas o seu interesse era maior para o pensamento e para a poética. As principais obras que foram lidas, de acordo com uma entrevista de Cheng, foram Le Livre de la Voix et de sa Vertu, o livro do caminho e de sua virtude, Dao de Zheng, atribuído a Lao Tse, fundador do taoísmo, o Mencius e Propos sur la peinture de moine citrouille amère, as anotações sobre as pinturas do monge abóbora amarga. De acordo com François Cheng, o estudo específico desses textos era contemplado porque abrangeria 3 níveis constitutivos do pensamento chinês. O nível básico, que eu qualificaria de cosmo-ontológico, em seguida o nível ético e, finalmente, o nível estético, é o que o Cheng vai falar. O primeiro nível, o básico, ofereceu ao psicanalista a convergência temática sobre o Tao, que quer dizer o caminho e, simultaneamente, falar. Homofonicamente, Tao, voar, né? Voar e voar, caminho, a via e a voz. Né? Então, a homofonia de Tao em francês é caminho e voz. Tao é uma ordem da vida, da via, do caminho, e uma ordem da fala, da voz. Um outro eixo tomado por Lacan é o conceito de sopro, que encontra-se no fundamento do pensamento chinês. Tudo se liga, tudo se concentra, se enoda pelo sopro. E aí a fala do Cheng é: o sopro é exatamente essa unidade de base que estrutura todos os níveis de um sistema orgânico. É assim que, no nível físico, as matérias vivas, nossos próprios corpos, são concebidos como condensação de diferentes sopros vitais. De acordo com esse pensamento, o Tao originário endereçaria ao vazio, esse também primevo, de onde emanaria o sopro originário, que é o Um,
que por sua vez se dividiria em dois, yin e yang. Então é yin, yang e sopro. O primeiro proveniente da suavidade receptiva e o segundo, princípio da força ativa. Mas o mais interessante dessa ideia é que yin e yang têm condições de engendrar os 10.000 seres pelo aspecto do seu sopro originário. No cerne do 2, vem se intercalar o 3. Esse elemento terceiro, intercalador ou entrevalado, seria o sopro do vazio mediano, responsável simultaneamente pela união dos dois e por sua separação, uma presença em si, e propõe uma transformação mútua. No entanto, há algo que jamais muda, segundo Lao. O que é imutável é o vazio vivificante de onde o sopro se origina. Vou fazer essa citação. Essa ideia ela é tanto complexa, mas eu quero trazê-la para que a gente também possa aí ouvir as ressonâncias. O sopro do vazio mediano é efetivamente esse sopro que vem do sujeito quando ele está próximo de outros sujeitos, e o que leva para fora de si mesmo, para que o viver e o falar permaneçam para ele eternamente possíveis. O vazio mediano transforma o sujeito em projeto, no sentido em que ele o projeta, dijectio, adiante de si próprio, sempre aspirando ao inesperado, ao imprevisto, ou seja, em direção ao infinito. Bom, então o segundo livro estudado por eles, diante do anterior, do pensamento taoísta, advém da corrente confucionista, confirmação frequente dos preceitos éticos chineses. Enquanto o pensamento taoísta trabalha com a ideia de yin, yang e do sopro, os confucionistas fundaram uma concepção do destino do homem no âmago de 3 elementos: céu, terra e homem. Então aí a gente consegue escutar algo que aparece também em Litura Terra, Litura Terra, nuvem, o homem e o céu. Tanto o taoísmo quanto o confucionismo atestam o pensamento chinês como ternário. Para que o homem continue em movimento, ele tem a noção do justo meio, que acaba sendo a própria exigência do caminho. Mais uma vez, não é o 1 que comanda o 2, mas é o 3 que transcende o 2. Este foi um dos comentários que Lacan fez a Cheng sobre este ensinamento. Então, com Mencius, esta outra obra, o pensar e o agir em favor do bem coletivo, característica confucionista, mas especialmente oriental, leva Lacan a citar o texto. Quando alguém passeia, ainda que seja 3, cada um está certo de encontrar no outro um mestre, levando em conta o bom para imitá-lo e ir mais além, ou o mal para corrigi-lo em si próprio. E, finalmente, o último livro escolhido trazia a pintura chital como fonte. A caligrafia é uma arte gráfica e podemos dizer que surge pela repetição, que de tanto ser feita, refeita e feita novamente, chega próxima à perfeição. 2 aspectos valem ser relevados na arte chital. É uma arte de um traço único de pincel, como já salientado, e sua receptividade é sua vivacidade. O traço único faz função semelhante ao sopro do vazio mediano. É um traço tangível e pode ser considerado como o próprio sopro. A cada traço, o volume, a leveza, a forma e o movimento estão contemplados daquela tinta sobre o papel, atravessada pelo pincel, numa composição singular. Este traço chinês sempre significa mais do que ele manifesta. E, paradoxalmente, ele contém o vazio mediano
e tanto o artista quanto o próprio Tarácio são movidos pelo sopro. A receptividade é um estado superior de conhecimento, uma espécie de intuição plena, pelo qual se apreende alguma coisa que não se sabe, que, portanto, antecipadamente já se sabe. Isso é o que o Cheng vai falar sobre esse tema da receptividade, que parece que estamos escutando algo sobre a psicanálise. Então, Cheng, por volta de 74, se afastou de Lacan por precisar se dedicar aos seus textos, sobretudo seus poemas, e somente o reencontrou em 1977. Tanto Cheng se impressionava com a perspicácia do amigo psicanalista, quanto Lacan se interessava continuamente pela poética chinesa do sinólogo. 2 pontos puderam reverberar sobre os ensinamentos da psicanálise. Um sobre o signo e o segundo abre aspectos relevantes da poética. Lacan se diz lacaniano apenas pelo fato de ter estudado chinês. Antes ele se dizia freudiano. Nesse seminário tem uma passagem que ele fala sobre essa influência chinesa. Em relação aos signos, mesmo em chinês, havendo a possibilidade de transcrever a fala, o sistema de caractere, através de um processo refinado de elipse voluntária e de combinação livre, gera uma incandescência em seu cerne, principalmente na linguagem poética, onde, no interior de um signo e entre os signos, o vazio mediano funciona, pulverizando a ascendência da linearidade unidimensional. E em uma carta datada de 22 de abril de 77, Lacan escreve a Cheng: mencionei o seu livro em seu último seminário, dizendo que a interpretação, ou seja, aquilo que deve fazer o analista, deve ser poética. Retomo aqui Otávio Paz, em seu Caracol Poético. Palavras, sim, de ar e perdidas no ar. Deixarei essa última afirmação de Lacan sobre a interpretação poética para retomarmos o que é considerado poesia, para que nós, analistas, possamos escutar sua ressonância. As palavras serão depositadas nas nuvens dos ouvidos, para que possam produzir ocos em nós. Me ocuparei das palavras de François Cheng para abrir as portas demonstrativas da interpretação poética em sua modulação, ressonância e vacuidade. Então, para fechar, eu vou ler esse poema do François Cheng e depois eu lerei um segundo poema e que com ele eu vou trazer um desenho também. Macau, você pode traduzir? Ella ahora va a leer ese poema y después va a leer un otro y junto ella va a mostrar un dibujo. El dibujo se lo mandé a Ricardo, si después lo podés poner cuando ella diga. Você avisa, né, Tati, a hora do desenho? Sim. Uhum. Tá bom. Bom, esse primeiro, né? Eu peço para que vocês fiquem com o som do poema e com o tom do poema, né? Com cristas, arestas, estrias, estratos, farpas na mão, sinalando de sangue. A primeva tríada, estratos estriados, arestas das cristas, remoinhos do coração malachando de fogo. A suprema grimpa, estratos e estrias, arestas, cristas. Bom, este é um poema, e aí eu vou pedir licença para projetar um outro, para fecharmos. Só um minutinho, Macau, só para eu ver a página 155.
Em português, nós temos um livro, que é esse daqui, ó. Se você puder ir traduzindo, que chama-se Duplo Canto. En portugués tenemos un libro que se llama Doble Canto, Que faz uma reunião de vários poemas do François Cheng, que reúne diversos poemas de François Cheng, de 3 livros de poesia do Cheng, de 3 libros suyos de poesía, e as poesias estão em francês e em português. y están en francés y en portugués. Embora o Cheng escrevia em chinês e francês. Aún me escribiera en chino y francés. Mas eu também vou convocar vocês para escutarem primeiro a poesia em francês. Ella pide para que primero escuchemos en francés. Não sei se todos conhecem o idioma, mas é justamente, eu espero que não, para que a gente fique com o desenho, com a modulação do poema. Ella espera que ustedes no entiendan francés para que puedan quedar con la modulación y el dibujo del poema. E peço desculpas pela minha pronúncia. Pode falar. Perdón por la pronuncia. E eu vou acompanhar, a Macau vai colocar o desenho e eu vou lê-lo em francês e depois em português. Tá bom? Ricardo, ¿puedes poner el dibujo? Gracias. Tá bem? Tous les silences fulgurent en enchante, dans l'éternité d'un jour gris, au cœur du bois, que surlève l'insoucieux nuage. Tous les silences gonflés du chant, surgit d'entrailles de la mésange, ronde comme la rotation de l'univers, ronde comme un cœur qui bat. Cœur humain gonfle de douceur, de douleur, des cris de vivants et de morts, éclatant un unique chant de l'instant. Dans l'éternité d'un jour gris qui survole d'un oublié nuage, un cœur d'un bois. Todo silêncio fulgura num canto, na eternidade de dia cinza, no coração do bosque, que sobrevoam descuidadas nuvens. Todo silêncio inflado do canto, surgido das entranhas do canário, redondo como a rotação do universo, redondo como um coração que bate, coração humano inflado de ternura, de dor, de gritos de vivos e de mortos, explodindo num só canto do instante, na eternidade de dia cinza que sobrevoam deslembradas nuvens, no coração de bosque. Bom, é isso. Agradeço me ouvirem tanto tempo falando. E agora eu quero ouvi-los, né?